Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um culto de adoração ao Senhor na presença do nosso Deus. Eu convido os irmãos que puderem se colocar de pé para que possamos ler o Salmo 22 a partir do versículo 19. Salmo 22, 19. Amém? Vamos dar início então à leitura. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. E salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Nosso Deus, entramos em tua presença nessa noite de domingo para te agradecer por esse dia que está se passando, Pai. Muito obrigado pela chuva que caiu sobre a terra nesse dia para refrescar, Senhor, a temperatura. Nós te louvamos e te agradecemos por causa disso. Abençoa, Senhor, essa semana que está se iniciando, que o Senhor esteja cuidando de nós, nos preservando, nos abençoando, e nesse momento de adoração que possamos adorar o teu santo nome e aprender da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora para o momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos começar o nosso momento de louvor com o cântico Deus de Promessas. Amém. Segue os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
ti. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo, Pai bondoso, obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Faz-se presente em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, livre de todo mal. Receba este louvor, Pai, e que suba como aroma suave ao Senhor, que seja para honra e glória do teu santo nome. A Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Neste momento, vamos aos nossos momentos de dízimos e ofertas. Amém? Nós nunca lemos aqui, nesse momento de dízimos e ofertas, ele se encontra em Ageu capítulo 1, versículos de 9 a 11. Observem. Emprestaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxe para casa, eu com um sopro o dispersei, porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada uma de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir secas sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Sempre a palavra do Senhor diz que quando nós somos fiéis ao Senhor, nós não ofertamos, dizimamos para uma barganha, mas é uma consequência. O Senhor nos abençoa pela nossa fidelidade, queridos. Então, se alguém trouxe a sua oferta, o seu dízimo, enquanto nós vamos louvar o Senhor, você pode trazer, tá bom? Ao gasofilácio, o Rafael vai pegar os envelopes nesse momento de dízimos e oferta, enquanto nós entoamos um cântico ao Senhor. Amém. Mais de Cristo. Zezinho, agradecendo o Senhor por esse... Pai Santo, amém. Pai Santo, obrigado, Pai, por poder estar na tua casa, Deus, e trazer dízimos e ofertas à tua casa, Pai. Sendo grato, Pai, porque só estamos trazendo para a tua casa, Pai, o que o Senhor já nos deu. E agradeço ao Senhor porque o Senhor nunca nos tem deixado faltar. E que esse dízimo e essas ofertas, ó Pai, seja empregado na sua casa, ó Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido de novo a ficar em pé novamente, nós vamos falar do Senhor, mas antes nós vamos
orar nesse momento. Vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor possa estar nos abençoando. Alguém abaixa o microfone para mim um pouquinho. E que o Senhor possa nos dar uma semana de bênçãos, que nós possamos nos livrar logo deste mal, que o Senhor abençoe o muro dessa igreja. Eu estava conversando, não lembro com quem, estava olhando uma ata de 2016, já estava projetado para fazer esse muro aqui. E graças a Deus, apesar das dificuldades, nós já estamos com esse daqui, já para levantar as paredes, com o muro de arrimo, que é muito difícil. E o nosso projeto, se o Senhor nos abençoar, é sair do outro lado aqui com esse muro, com 2,5 metros de altura. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe. Os recursos são regrados, mas são muito bem administrados. Que o Senhor possa nos abençoar e você não deixe de contribuir. Porque logo que terminarmos esse muro, nós vamos começar a investir nessa igreja, para que o Senhor realmente nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nesta noite nós nos encontramos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Nós já te adoramos por meio de cânticos, por meio de nossas ofertas e dízimos, e agora nós vamos meditar na tua palavra. Porém, antes, nós queremos fazer uma oração intercessória, Senhor. Queremos orar pela nossa família, ó Deus, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, por todos aqueles que necessitam do Senhor. Que o Senhor esteja levando a cura, a bênção, suprindo as necessidades, Pai, daqueles que necessitam. Que a tua igreja possa ser incomodada a orar, Pai, a interceder e ser uma voz ativa, Senhor Deus, influente aqui nesta cidade e em toda parte. Que a tua igreja continue orando e clamando a Deus para o fim deste mal, Senhor, para esse fim dessa pandemia, e que tudo volte ao normal, e que as pessoas voltem com ânimo, com aprendizagem, Pai, que esse momento difícil possa ser útil para cada servo do Senhor, para uma reflexão, para um conserto, para uma restauração, para um fortalecimento, que a tua palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Que esse seja um momento de aprendizagem, possamos voltar motivados, ó Pai, com amor no coração, com vontade de trabalhar, de mantermos a comunhão uns com os outros, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, não só nós aqui dessa igreja, mas as demais igrejas que invocam o Teu nome, independente, Senhor, de nome, de denominação, mas que o Teu povo possa voltar fortalecido, animado, Senhor, para continuar a obra do Senhor aqui na terra. Nós Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu te convido agora a abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 10, versículos 38 e 42, ou a 42, que nós vamos meditar sobre Marta e Maria. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essas duas servas do Senhor, que ambas amavam muito o Senhor, e cada uma escolheu uma forma de servir o Senhor, de adorar o Senhor. Então vamos analisar essas duas formas de servir ao Senhor. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Diz assim a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem uma música, querido, que creio que todos conhecem, muito bonita, que fala sobre isso. Aqui está dizendo que Maria quedou aos pés do Senhor para ouvir o seu ensinamento. Enquanto Maria, no caso, enquanto Marta se
estava ansiosa, preocupada, mexendo com tanta coisa, com tantos afazeres, enquanto que Maria quedava aos pés do Senhor. E esse cântico que vocês conhecem diz assim, ó: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É interessante, queridos, que Jesus... Podem sentar, desculpa. É interessante que Jesus, sempre convidando os seus servos a descansar nele. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E o apóstolo Paulo também disse, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor sempre chamando a gente a confiar, a entregar, a lançar sobre ele as nossas dúvidas, os nossos temores, as nossas preocupações, e nós temos dificuldade em fazer isso, e dia após dia a gente vai vendo a bênção, o cuidado do Senhor, e a gente olha para trás e diz, mas não me faltou nada, por que é que eu fiquei dessa forma? Aqui estou, eu não estou bem alimentado, estou bem vestido, e paguei a minha água, a minha luz, as minhas coisas, e por que que eu sofri, por que que eu fiquei apavorado? E o Senhor sempre exortando, descansem, que eu cuido de vocês. Não que não devemos trabalhar, né? Mas a gente precisa confiar no Senhor e não fazer com que o trabalho seja uma coisa louca, uma correria, uma ansiedade, de forma que roube todo o nosso tempo, não só de servir a Deus, né, mas o nosso tempo com os nossos familiares, com os nossos amigos. A gente está numa situação louca, que a gente não tem tempo para nada mais, nem mesmo aquele momento gostoso de comunhão com o Senhor, de quedar aos pés do Senhor. Baseado nesse texto, queridos, eu gostaria de discutir, de falar a vocês através do seguinte tema: a escolha de duas mulheres na forma de servir o Senhor. E essas duas mulheres é Marta e Maria. Jesus vinha da Galileia para a Judéia, para Jerusalém, e ele passou na casa dessas duas irmãs, porque elas moravam em Betânia, uma cidadezinha a 3 quilômetros de Jerusalém, e sempre ele passava, e ele gostava muito dessas meninas, não só delas, mas do seu irmão também, Lázaro. Inclusive ele ressuscitou Lázaro. E noutra passagem, essa mesma Maria, lá em João, ela ungiu os pés de Jesus com aquele bálsamo preciosíssimo e enxugou com seus próprios cabelos. Então, aquele bálsamo, aquele perfume que ela estava guardando exatamente para o casamento dela, que valia muito dinheiro. Então, ela sempre que menciona Maria, ela estava aos pés do Senhor, ela gostava de ficar aos pés do Senhor. Então, Jesus, vindo para Jerusalém, chegou ali, ele hospedou na casa de seus grandes amigos. Marta, que provavelmente era a dona da casa, talvez uma viúva, né, porque diz a casa de Marta, que tinha, não é, uma irmã chamada Maria. Não é citado Lázaro aqui, não é, porque aqui não vem o caso, a história dele, mas é interessante o comportamento dessas duas meninas. Deus estava ali naquela casinha, Jesus estava ali, era um privilégio muito grande, mas Marta se preocupou em servir o mestre da melhor maneira possível, e começando naquele tanto de coisa, e mexe com uma coisa para fazer um banquete, quando que Maria quedou-se aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Ele certamente reuniu ali, né, onde ele estava, ele proclamava a palavra, né, aquela palavra, imagina Jesus pregando, Jesus falando do amor do Pai, e ela ficou ali, e a irmã dela exortou o próprio Jesus, porque ela chegou a um ponto que há tantos afazeres, aquela ansiedade, ela começou a ficar chateada, e ela chegou para Jesus e disse: o senhor não se importa que minha irmã fique aí e eu sozinha mexendo aqui? Ordena-lhe que venha me ajudar. E Jesus carinhosamente diz: Marta, Marta,
Você anda muito inquieta, você se preocupa com muita coisa. Nesse momento, uma coisa te bastaria. E Maria escolheu essa parte, essa é a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Então, queridos, começando por Maria ou por Marta, vamos começar por Maria. O que ela escolheu? Maria escolheu quedar-se aos pés de Cristo para ouvir os seus ensinamentos. E Marta? Marta escolheu fazer muitas coisas. É interessante, querido, que a Bíblia diz que há tempo para tudo. E tudo deve ser executado no seu devido tempo. Nós temos tempo para tudo. Tem pessoas que falam que não tem tempo. Isso não existe, essa palavra, tá? Não ter tempo. Todo mundo tem tempo. O problema é a prioridade. É porque a gente, quando vai fazer as coisas, os nossos afazeres, a gente tem coisa que a gente prioriza, e aí fica coisas para trás que não dá para fazer. Não é que a gente não tenha tempo de fazer a coisa. É a questão da gente colocar as coisas. Se não desse tempo, a gente não fazia nada. Como é que a gente faz várias coisas se não dá tempo de fazer? A questão é essa, é de priorizar o que é mais importante para mim. Então, automaticamente, hoje, nos nossos dias, a gente vai fazendo as coisas e a gente organiza na cabeça mesmo. Então, as coisas mais importantes a gente vai fazendo. E, infelizmente, geralmente, Deus fica por último e, às vezes, não dá tempo de nada, não sobra nada para Ele. E, automaticamente, a gente já organiza nas caixinhas da nossa cabeça as coisas e acaba que não sobra nem um tempinho para Ele. É interessante, queridos, que há tempo para nós trabalhar para nós, trabalhar para Deus, e o momento de quedar aos pés do Senhor. Precisamos entender isso. Nós temos o tempo de nós trabalhar para nós, é importante, temos que fazer isso. Trabalhar para Deus é muito importante, e o momento de quedar aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Um exemplo é este momento agora. Esse é o momento de quedar. Essa palavra quedar é um verbo forte, significa você desligar de tudo e focar em uma coisa. Quedar, relaxar, descansar, não ter nenhuma preocupação com nada e focar. É isso que Maria fez quando diz que ela quedou aos pés do Senhor. Ela esqueceu de tudo. Então, esse é um momento de culto. Esse é um momento solene. Momento de culto é momento solene. Primeiro, a gente canta, a gente adora o Senhor. Louva o Senhor, aquilo ali tem que ser focado ali. Nós estamos louvando, o Senhor vai falar com a gente através das letras daquele cântico. São cânticos de pessoas, servos do Senhor, que compôs com oração e a palavra do Senhor cantada. E aquele momento não é momento de olhar para a janela, não é momento de sair da igreja. Se possível, forçar para não ir no banheiro, esperar, porque esse é o momento solene. Aí depois vem as outras programações, vem a palavra, que é tão importante, a palavra de Deus, que não é Jesus que está pregando, como naquele dia, não temos esse privilégio, mas o servo do Senhor está aqui, e certamente que o Senhor está usando, porque Ele está proclamando a palavra do Senhor. Então é o momento de quedar aos pés do Senhor. Nós já trabalhamos secularmente para nós, já trabalhamos para Deus, organizando aqui, né, o culto e preparando, ensaiando, e já fiz agora. É o momento de quedar. É isso que Marta não entendeu. Não era momento. O Senhor não se preocupa com comida, tá, gente? Jesus não se preocupava com comida. Um pratinho falou, você está preocupado com tanta coisa, uma coisa te bastava, não precisa disso. Qualquer coisinha, um mexido lá de ovo para Jesus, ele mesmo falou, a verdadeira comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a verdadeira comida, ele não estava preocupado. E ele disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Tem desse negócio não, de chegar na casa do irmão, né, o pastor, aí tem que ir ao banquete porque é pastor, aquele negócio todo. Não, a melhor parte é a palavra do Senhor. O próprio Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus estava ali naquela casa, ele não estava se preocupado, ele queria que eles quedassem aos pés dele para ouvir os seus ensinamentos, assim como Maria fez muito bem. Vejamos então, queridos, mais especificamente, a atitude de ambas, dessas duas mulheres. Primeiro, a atitude de Maria. Isso está no verso 39, a atitude de Maria.
Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Ela quedava aos pés do Senhor naquele momento ali, que eu já disse que Deus estava ali, que coisa, que privilégio. E Jesus estava falando ali, o próprio Jesus. E Maria percebeu que aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo. Não existe um lugar mais abençoado, mais alegre, mais seguro do que aos pés do Salvador. Inclusive tem uma música muito bonita que fala isso, né? Aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo. Alguém aqui deve conhecer essa música, uma música linda. Jesus gosta que fique aos seus cuidados, aos pés dele ali, dependendo dele, porque ele tem poder, ele pode guardar, ele pode proteger, ele pode acalmar, e a gente está seguro. Certa feita, Jesus subiu numa montanha alta e ele olhou para Jerusalém e ele chorou copiosamente vendo Jerusalém. E ele disse: Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas para cuidar de vocês, mas vocês não quis. Ele estava chorando porque ele, que era onisciente, ele percebeu que pouco depois Jerusalém seria destruída. E ela, de fato, foi totalmente destruída no ano 70 pelo general Tito. Então ele chorou ali, ele disse: como eu quis te ajuntar. Né? O Salmo 91 também, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa sombra do Onipotente é como as asas, né? Como os pintinhos, de fato, debaixo das asas da galinha, que se sente tão seguros, tão protegidos. E é isso que é quedar aos pés do Senhor. Nesse momento, sentir confortável, sentir alegre, recebendo a palavra do Senhor cantada, pregada, e de todas as formas que é ministrada a palavra do Senhor, queridos. É ali aos pés do Salvador que encontramos segurança para o nosso coração. Trabalhar para servir o Mestre, queridos, é muito importante, é necessário. Nós devemos sim trabalhar. Acontece que temos que priorizar a comunhão. Vida com Jesus precede a trabalho para Jesus. Vida com Jesus vem primeiro do que trabalhar para Jesus. De que adianta eu trabalhar para Jesus se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não tenho contato, amizade ali, eu não descanso nele, aí eu fico ali trabalhando para Jesus, se eu não tenho nem prazer de quedar, né, o verbo quedar, ali na presença dele, aí eu fico trabalhando, correndo daqui para ali, aquele negócio todo. Não adianta. Primeiro é a comunhão, primeiro é estar na presença do Senhor. Mas voltando a Maria, ela sabia que o serviço é coisa importante, mas é secundária. É secundária. Mesmo sendo trabalho para o próprio Deus, é secundária. Primeiro tem que ser a intimidade, a vida na presença dele, senão não adianta. Ela não podia perder a oportunidade de prestar adoração ao Mestre e receber dele os ensinamentos. Era um momento de culto. Ele estava ali, né, de frente dela. E Jesus, querido, quer que nós posicionemos diante dele para ouvir a sua voz. Se o momento é dele falar, então aquietemos e ouçamos ele falar. É preciso priorizarmos o nosso relacionamento com o Senhor. É preciso priorizarmos o nosso relacionamento com o Senhor numa lista de importâncias. Temos que administrar o nosso tempo de forma que sobre tempo suficiente para nós podermos adorar o Senhor. Ali nós vamos orar, nós vamos ler a palavra de Deus em comunhão. Se formos sozinhos, não tiver alguém, tudo bem, mas se pudermos reunir ali com a família, nós precisamos desses momentos com Deus e entender a importância. Os cultos na casa do Senhor, é importante priorizar, porque senão nós vamos arrumando coisas e afazeres, e mais a fazer, como eu já disse, e de fato não tem como sobrar. E aí é exatamente o que eu falei, a questão da prioridade. E a gente fala: mas eu não tive tempo, eu não fui na igreja porque eu não tive tempo, eu orei. Como assim? Nós estamos confessando com a nossa própria boca que o Senhor não é importante, que Ele não deve vir primeiro, que nós temos coisas mais importantes para fazer do que
é servir o Senhor, meus queridos. Amar a Deus acima de todas as coisas significa amar a Deus acima das coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas significa amar a Deus acima de todas as nossas obrigações, de todas as nossas tarefas, até mesmo de cuidar de um filho. Porque amar a Deus acima de todas as coisas, a palavra já está dizendo, amar a Deus acima de todas as coisas. Ora, o que é coisas? Tudo. Precisamos reservar um bom tempo, queridos, como eu já disse, para ler as Escrituras, para a oração, para o louvor, para a adoração. Precisamos ter esse tempo. Precisamos aprender a administrar a nossa vida. Porque, de fato, senão não vai dar para a gente adorar o Senhor. Mas vejam bem, tá bom, na questão de Maria, que nós já entendemos, e agora nós vamos falar um pouquinho de Marta. Então, Maria é essa que fez a coisa certa. Jesus que disse, ela escolheu a coisa boa, a coisa certa, a parte boa, a parte importante. E essa não lhe será tirada. Senhor, em momento algum, estava desfazendo o trabalho de Marta, que amava tanto o Senhor e estava com tanto carinho. O problema de Marta não é esse. É que a questão das prioridades. Ela não entendeu, ela deixou passar batido um momento especial. Não, como eu já disse, não está na hora de trabalhar para o Senhor agora. Tem os momentos que não é hora de fazer nada, que é dar aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Marta amava muito a Jesus, o hospedava com todo carinho e queria servi-lo da melhor maneira possível. Mas enquanto realizava um serviço, pensava em mais um, e mais outro, e mais outro, e foi ficando desanimada, inquieta, irritada, e começou a murmurar. E de repente já estava dando ordem até para o próprio Jesus. Ela nem percebeu isso, mas o que ela disse? Né? O senhor não importa, não está vendo? Dá uma ordem para ela servir, me ajudar aqui no serviço. E Jesus sabia, queridos, da ansiedade de Marta, e ele preocupou-se com ela. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, Marta. Aí ele diz, nesse momento só uma coisa te bastava, não precisava dessas coisas. Jesus a repreende com suavidade por estar distraída e preocupada demais com as responsabilidades domésticas. A de Marta eram responsabilidade de trabalhos domésticos. E os meus? E os seus? Quais os trabalhos, quais os afazeres que está te atrapalhando você ter os seus momentos de intimidade com Deus? Pensa nisso. Que tanta coisa é essa que você está fazendo aí? Por que você está fazendo tanta coisa? Você precisa administrar a sua vida, você precisa administrar o seu tempo, você precisa priorizar as coisas certas. Será que nós estamos realmente priorizando a coisa certa? Será que nós estamos valorizando, em primeiro lugar, as coisas de Deus, o próprio Deus? Será que é dessa forma? Porque o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Marta. A gente vai acabar ansiosos, nervosos, preocupados. Por quê? Porque não colocou as coisas em ordem. Primeiro vem o momento com Deus, a intimidade com Deus de manhã. Primeira coisa, a oração, a leitura do salmo, a leitura da palavra, pedindo um dia abençoado. Em primeiro lugar, né? Os dias dos cultos, louvar o Senhor, vir adorar o Senhor, dividir o tempo. Deus precisa, quando a gente fala de dízimo, não é só de dinheiro não, tá, gente? É do nosso tempo, do nosso talento. O Senhor não dá um talento para mim, um talento para você, um talento para você. Ele dá, mas não é para enterrar, é para a gente usar. Esse é o trabalho, que deve ser feito sim, o trabalho de Marta, mas priorizando as coisas. É tão comum nos nossos dias os crentes deixar de estar com Deus para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, queridos, é mais importante do que Deus. E às vezes é até um subterfúgio, porque a pessoa não quer mesmo, aí ele inventa um serviço, inventa uma coisa. O que eu invento? Para mim não ter que ir na igreja, para mim não ter que ler a Bíblia e ir naquele culto lá, o que é? Já sei. Aí já manda um aviso, não vou poder, que eu vou ter que fazer isso. Às vezes até um subterfúgio, sabe? Mas não podemos fazer isso. Não podemos, temos que priorizar, temos que organizar de forma que dê sim. Organizar a nossa agenda, os horários, os trabalhos. Dá certo, funciona, tem que ser assim.
Marta, no seu desejo de fazer muitas coisas para o mestre, acabou perdendo uma oportunidade maravilhosa e foi exortada pelo próprio Senhor Jesus. Jesus não gostou. Ela estava fazendo coisa para agradá-lo, um banquete para ele, para servir. Tudo bem, mas não era o momento. Havia um momento muito sublime, um momento muito solene, um momento de ensino da palavra, um momento de culto. Ele estava ali pregando, ele estava ali ministrando, ali era solene, ali era culto, tinha que ser, todo mundo tinha que focar ali. Ele exige que todo mundo foque na sua palavra, no momento certo. É isso que aconteceu com Marta, é isso que acontece com a gente. Nessas últimas décadas, queridos, os afazeres têm multiplicado muito, e temos que concluir que o que está mais afastando os crentes de Deus são os afazeres, os muitos afazeres. É interessante que a tecnologia foi criada e hoje está no auge exatamente para fazer as coisas para nós, para facilitar, para sobrar tempo. Mas quanto mais aumenta a tecnologia, mais diminui o nosso tempo, mais aumenta os afazeres e isso não funciona. Tecnologia que seria para isso, para fazer com que sobrasse tempo, está roubando o nosso tempo. Na cozinha, né, tanta tecnologia, até na própria cozinha, para fazer as coisas para a gente, né, as máquinas de lavar, né, de enxugar a louça, sei lá, é tanta coisa e não adianta, aí é que complica as coisas. Temos que ter cuidado com a tecnologia, com as coisas. O que está te roubando, queridos? O que está te roubando o tempo? O tempo de você servir a Deus, de forma que você não está dedicando um tempo suficiente. Talvez esse tempo, às vezes, está encurtando e ele pode acabar. Ele vai ficando atrás na lista de prioridade, na fila, vai ficando atrás, até não ter mais tempo nenhum. E o crente vai suprimindo cada vez mais seus momentos com Deus, substituindo-os por novos afazeres que lhes trarão mais segurança do que o próprio Deus, mais prazer do que o próprio Deus, mais satisfação do que o próprio Deus. Porque esses afazeres, muitos deles traz prazer, traz satisfação. Porque aqui não inclui só trabalhos que soa, que cansa, não. Aqui também os lazeres, né? Enfim, tudo que, inclusive na questão da tecnologia, né, que nos proporciona, nos oferece tanto prazer para nosso relaxamento, não é? Ali no nosso sofá confortável, e aquilo ali é muito importante, aquilo na lista de prioridade ocupa um lugar muito mais à frente do que dobrar o joelho, obviamente, do que ir à casa do Senhor, do que ler a palavra do Senhor. Temos tanta tecnologia, né, e eu não sei aonde que isso vai parar. Não permita, queridos, que nada roube o seu tempo, sua intimidade, seu relacionamento com Deus. Que nada roube o seu tempo com Deus, sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Cuidado, então preste atenção, o que está roubando? Volte a prolongar o seu tempo na presença de Deus, na presença dEle. Nós tivemos aí, estamos saindo de uma pandemia, e temos tido tanto tempo para gastar, para investir, não é gastar, investir com o Senhor. E será que temos feito isso? Há tanto tempo em casa, família reunida ali, olha que beleza, para cantar, para adorar o Senhor, mas está em casa, mas a mente está longe, né? O espírito está longe, está ali só o físico, né? E às vezes, ao invés da gente adorar a Deus, até mesmo pelo estresse que vai gerando ali, a gente começa a pecar, discutir uns com os outros, a mente começa a viajar, pensar coisas que não deve, e quando a gente tem tanto tempo ali, né? É por isso que eu falo, é a questão de priorizar, porque às vezes não está sendo mais importante estar com Deus. Muitos perderam o hábito de buscar a comunhão com o Senhor em oração porque consideram uma perda de tempo. Considera isso uma perda de tempo. Esqueceu que é Deus quem nos restaura as forças, cuida de nós, é Deus que supre todas as nossas necessidades. Que adianta ficar
aí correndo atrás de coisas. Não adianta, tem que priorizar o Senhor, porque Ele é que dá tudo para nós, Ele que cuida de nós, Ele que supre nossas necessidades, é Ele que cuida de nós. De que adianta dormir tarde, acordar cedo, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Não adianta. Se não dedicar tempo a Ele, não vai adiantar. Olha que salmo interessante, não é? Você já prestou atenção? De que adianta dormir tarde, levantar cedo, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Que investimento melhor poderíamos fazer do que gastar tempo, investir tempo com o Senhor? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Ele chama para si os cansados, sobrecarregados. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos ensine a priorizar as coisas certas, a organizar, a administrar a nossa vida, administrar os nossos afazeres. Temos que ser senhores da nossa vida, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Temos que ser coordenadores, administrar com sabedoria de Deus para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E eu volto a repetir para vocês, tudo é importante. O trabalho nosso, o ganha-pão, é sagrado, é maravilhoso. O trabalho na obra de Deus também. Mas os momentos para quedar na presença do Senhor é fundamental e ocupa o primeiro lugar da fila. E nesse momento temos que quedar mesmo, dedicar ali o tempo que nós pudermos e administrar essa lista de prioridade. Sim, Senhor, nós estamos aqui meditando nesse assunto tão salutar, tão importante, e necessitamos mesmo, Senhor, da Tua ajuda, da Tua sabedoria, que o Senhor coloque não só sabedoria na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, mas desejo, prazer na Sua lei, para meditarmos nela de dia e de noite, possamos sentir gostoso estar na Tua presença, assim como a criança se sente bem no colo do Pai, possamos sentir bem também na presença do Senhor, e que possamos ser inocentes como a criança que aproxima do Pai sem nenhum interesse a não ser estar perto, a não ser amar. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que possamos servir o Senhor, mas que possamos quedar, ter os nossos momentos, que os irmãos comecem a administrar os seus tempos, sentir mais desejo de estar na casa do Senhor. O Senhor nos abençoe. Obrigado por este culto, obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar nesse momento. Os nossos cultos continuam da mesma forma, tá, queridos? Se alguém tem alguma coisa para colocar também, algum aviso, as senhoras, os jovens, aproveitem para dar os seus avisos. Alguém tem aviso? Amém, queridos. Amém. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada e que possamos começar a exercitar isso. A palavra de Deus é pregada e a gente precisa, não pode entrar no ouvido e sair no outro. Ela tem que entrar no coração e ela tem que se tornar uma prática nas nossas vidas. Então, se você aprendeu algo importante hoje, não deixe que isso saia, entre no ouvido e saia no outro, mas comece a praticar. Comece a priorizar a sua vida, comece a dedicar o tempo para o Senhor. De manhã não saia sem orar, sem ler a palavra, pedir um dia abençoado, tá certo? E também não durma sem pedir uma noite de descanso, uma noite de repouso. Esteja sempre colocando Deus no primeiro em tudo que você vai fazer, vai alimentar, vai almoçar. Então, ore primeiro, agradeça ao Senhor pela bondade dEle, peça que nunca falte. Então, faça isso. Eu não sei se vocês estão fazendo dessa forma, mas precisa ser assim. Comece a exercitar.
Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz na presença dele. Amém, queridos? Amém.